aluno, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí a nossa aula de clima e vegetação do continente europeu, certo? Só revisando aí, meus queridos. Nas aulas anteriores nós vimos aí a divisão política e regionalização da Europa, né? Nós vimos aí a forma com que ela é regionalizada, os critérios fisiográficos ou políticos ou geográficos, e nós vimos também a regionalização histórico-cultural, que é dividida lá em Europa Oriental, Europa Ocidental, isso tudo por conta do conflito que houve lá, da Guerra Fria, né? A questão do leste europeu pela ideologia soviética e o oeste europeu pela ideologia capitalista, liderados aí pela União Soviética e pelos países capitalistas ricos, principalmente os Estados Unidos, certo? E aí, meus queridos, nós tivemos também aí na outra aula os aspectos naturais. Nós vimos aí a hidrografia, nós vimos o relevo e hoje nós vamos ao clima e à vegetação da Europa, certo? Então, a priori, nós vamos falar aí, ó, os climas europeus, eles são, na sua maioria, temperados, porque a Europa vai estar aí na zona temperada norte, certo? Na sua maioria, mas existe aí, na porção norte, nós vamos encontrar aí o clima subpolar, certo? O clima subpolar, que vai estar ali bem abaixo do, clima, do ciclo polar ártico, com a presença permanente de gelo e o clima bastante hostil, certo? Então, vamos aí, ó. O clima predominante na Europa é o temperado. E aí, o clima temperado, nós vamos ter algumas ramificações dele. Por exemplo, está localizado na zona temperada da Terra e, portanto, tem como característica principal apresentar as 4 estações bem definidas. Então, nós vamos encontrar aí, nessa região aqui, ó, da Europa, que vai estar nessa zona temperada aqui, ó. Essa aqui é a zona temperada norte, aqui é a zona intertropical, né? Separada aqui pelo Trópico do Equador. Então, aqui nós vamos ter a zona tropical norte, aqui tropical sul, e aqui a zona temperada do sul, certo? Aqui nós vamos ter a zona polar, e aqui a zona polar norte, e aqui a zona polar sul. Então, meus queridos, aqui são as zonas termais. E nós vamos entender da seguinte forma. O clima temperado, ele é classificado aí como o clima temperado oceânico, o clima temperado continental, né? E o clima temperado subpolar. Nós temos aí o clima temperado mediterrâneo também. Nós vamos ter aí o clima temperado de montanha, e todos esses climas eles são temperados, só que existem alguns fatores que irão influenciar o clima. Por exemplo, nós temos aí o fator maritimidade, que vai influenciar no clima temperado oceânico. Então, nós vamos ter esse clima temperado sob a influência das massas oceânicas, das correntes marítimas, perdão, e as massas de ar mais amenas. Então, no oeste europeu, o clima temperado oceânico ele vai predominar na maior parte das zonas litorâneas. As massas de ar úmidas atingem o litoral e influenciam no clima, distribuindo bem as chuvas ao longo do ano. Isso aí, o que é que isso quer dizer? Que nessa região aqui, ó, mais aqui nessa zona temperada, nós vamos encontrar esse clima mais aqui a oeste. Aqui, ó, Portugal, Espanha, nessa área aqui que vai passar pela França, aqui nas Ilhas Britânicas, aqui na Holanda. Então, nós vamos ter a influência desse clima aqui nessas zonas,
aqui em Dublin, nós vamos ter também essa influência. E o que é que vai trazer essa influência aí para o clima? Temperaturas amenas, nós vamos ter aí uma passagem tranquila das estações, embora o clima temperado tenha estações bem definidas, mas não vai ser tão rigorosa a ponto da transferência de uma estação para outra. Nós vamos ter chuvas bem divididas ao longo do ano, certo? E nós vamos encontrar nesses locais aí uma amplitude térmica baixa. A diferença entre a máxima e a mínima temperatura não vai ser tão grande, ao contrário do clima temperado continental. No clima temperado continental nós vamos ter uma amplitude térmica elevadíssima, certo? Então, meus queridos, nós vamos observar aí o clima temperado aqui, ó, nessa área aqui interiorana, nós vamos encontrar o clima temperado continental. Nessas regiões aí vai predominar um clima mais seco, por conta do fator da continentalidade. A continentalidade, ela leva secura no ar. No entanto, aí nós vamos ter uma queda brusca de temperatura. As temperaturas elas irão cair muito e nós vamos ter aí a presença dos invernos bem rigorosos, com a presença de neve durante 3 meses do ano, certo? Nós vamos ter uma amplitude térmica aí muito elevada, porque no verão nós vamos ter uma secura no ar muito intensa, já provocada pela continentalidade e as temperaturas muito elevadas. Então nós vamos ter uma amplitude térmica altíssima aí. Por exemplo, no verão as temperaturas podem atingir aí em Kiev, por exemplo, lá na Ucrânia, pode atingir os seus 35 graus durante o verão, e durante o inverno as temperaturas caem aí para menos 10, menos 15 graus. Então é uma diferença muito grande de temperatura e é um clima muito hostil nisso aí, certo? Então nós vamos encontrar aqui também o clima temperado mediterrâneo, mais ao sul, aqui nessa área da Itália, aqui na Grécia. Essa região mais ao sul, nós vamos encontrar o clima temperado mediterrâneo. E esse clima temperado mediterrâneo ele vai ter características bem amenas, muito ensolarado, temperaturas amenas, o fator da maritimidade aí vai atuar também, amenizando as temperaturas, levando umidade para o ar, e essa umidade para o ar vai diminuir drasticamente a amplitude térmica, certo? E nós vamos ter, pessoal, também aí o clima de montanha, o temperado de montanha. Nós vamos encontrar aí esse temperado de montanha principalmente nas regiões dos Alpes. Então, nas regiões dos Alpes, nós vamos encontrar esse clima que o fator aí da altitude vai provocar essa hostilidade no clima, levando secura, muita frieza. Então nós vamos ter a presença do gelo eterno, climas com temperaturas sempre negativas. Então nesse clima aí nós só vamos ter uma estação, que é o frio, o inverno, a neve e o gelo. Então só vai haver essa estação definida aí. Então, nós vamos encontrar principalmente aí a vegetação da tundra, na área bem próxima do degelo, certo? E aí nós vamos à floresta, pessoal. Nessa região, como se trata de uma região temperada, nós vamos encontrar aí a floresta temperada, certo? Então, disse floresta temperada decídua ou caducifólia, pois suas árvores perdem as folhas periodicamente.
no outono e no inverno. Por que folhas caducifolia? Caducifolia, isso aí vem lá do latim, que quer dizer folhas caducas, as folhas que caem. Uma vez que o inverno aí vai durar em média 3 meses e é bastante rigoroso e a água congela no solo. Então, como a água congela no solo, nós vamos ter aí um período de seca durante 3 meses. E nesse período de seca, as árvores vão perder as suas folhas para preservar a umidade no interior dos seus caules. Então, nesse período aí, nós vamos ter árvores sem folhas, certo? Por conta justamente desse período. E aí, quando vier a primavera, as folhas começam a brotar novamente, certo? Aí nós vamos ter abértulas, osmos, carvalhos, são exemplos de espécies que pertencem à floresta temperada. Então nós vamos ter aí árvores imensas, enormes, com troncos bastante largos nessas árvores, perdão, nessas florestas. Essas florestas aí são conhecidas como as florestas das maiores árvores do mundo, das árvores mais altas. Na porção norte da Europa, mais especificamente no litoral da Noruega, onde o clima é temperado oceânico, existe forte influência de uma corrente marítima quente vinda do México. Aí a corrente do Golfo, que ameniza o rigor dos invernos. Sem ela haveria formação de gelo no mar, o que nós vamos entender como os icebergs. Então, a corrente quente do Golfo, ela vem e ela penetra aqui pela Europa, passando por aqui, passa pelo Canal da Mancha, vem até aqui na Noruega. E o que é que essa corrente faz? Essa corrente, ela é quente, e ela vai passar por essa área fria, ela vai descongelar aí o Porto de Londres. É por conta da ação dessa corrente marítima que o Porto de Londres ele pode receber navios o ano todo, porque senão ele congelaria, assim como o porto lá de Nova York, ela também faz essa mesma função no Porto de Nova York. Certo? E para uma cidade ter um porto que congela não é coisa boa, porque você durante um período de 3 meses você não recebe e nem envia cargas. Então isso aí é uma tragédia econômica para a cidade. E graças a essa corrente quente, ameniza essas temperaturas. Nova York, em Londres, lá em Amsterdã, na Holanda, que lá nós vamos ter o Porto de Roterdã, que é o maior porto do mundo. Nós vamos também lá na Noruega, nós vamos ter. E além desse benefício econômico, também temos o benefício termal. Por quê? Porque vai amenizar as temperaturas por onde ela passa. Então, traz um certo refrigério para os locais onde passa aí essas correntes quentes, certo? No norte da Península Escandinava e da Islândia predomina o clima subpolar, onde os invernos são rigorosos e o gelo cobre o solo por no mínimo 4 meses. Aí nós vamos ter lá no extremo norte da Europa essa proximidade com o círculo polar ártico. Então, o que está abaixo do círculo é sub, certo? O que está acima é sob. Então, abaixo do círculo polar, nós vamos ter o clima subpolar. É uma variante, vamos assim dizer, do clima temperado, né? Porque ainda não é polar, mas também não é temperado. Então, nós vamos chamá-lo de clima subpolar. Os invernos são bem rigorosos, aí vão durar 4 meses. As temperaturas vão sempre estar muito frias durante muito tempo, cerca de 7
a 8 meses no ano, nós vamos ter aí temperaturas negativas, abaixo de zero. E aí durante pouco tempo é que as temperaturas aí vai chegar a no máximo 6 a 8 graus positivo. Isso no inverno, certo? Perdão, no verão. No verão vai chegar aí a 6 ou 8 graus. São as temperaturas mais elevadas, mesmo assim não permanece durante muito tempo. Vai durar aí cerca de um mês. Em alguns casos, vai durar apenas 21 dias, certo? E é nesse período aí que nós vamos ter as temperaturas mais elevadas para essa região aí, ó, na Península Escandinava e na Islândia, que fica lá no extremo norte europeu. Nessas áreas existem dois tipos de vegetação predominante, a taiga e a tundra. A taiga é a vegetação de conífera, são aquelas árvores, um verdadeiro pinheiro, né? Também chamada de floresta boreal ou a taiga siberiana, certo? Ou também a floresta de coníferas, certo? Então essa vegetação aí ela é característica de climas com temperaturas muito frias, negativas, presença de neve durante 3 ou 4 meses. E nós vamos ter também aí a tundra. A tundra ela é uma vegetação rasteira, uma mistura aí de lichens, gramíneas, e essa vegetação é uma vegetação muito rica em nutrientes, principalmente para os animais. Ela vai aparecer no momento do degelo da neve aí, ela surge muito rapidamente, a flora, aí nós temos aqui uma imagem da tundra, e tem que ser muito rápido porque o período do degelo não demora muito, certo? Vai demorar aí entre o degelo e quando vai congelar novamente, cerca de 3, 4 meses a depender da proximidade ou distância do ciclo polar ártico, certo? E aí nós temos a taiga, formada principalmente pelas coníferas, como os pinheiros, também é chamado de floresta de conífera ou floresta boreal, porque só é encontrada no hemisfério norte. Se houvesse no hemisfério sul, seria floresta austral, ao invés de boreal, né? Boreal quer dizer norte, austral quer dizer sul. Então, floresta do norte, como ela é chamada. Já a tundra precisa que ocorra o degelo para aparecer, né? Trata-se de uma vegetação herbácea com ciclo vegetativo e seu ciclo vegetativo é breve. Em poucos meses brota, floresce e frutifica e congela novamente. E aí nós temos um campo de tundra, a vegetação rasteira, né? Composta principalmente por gramíneas e lichens. E aí nós vamos aqui à Europa Oriental, né? Europa Oriental e Central. O clima predominante é o temperado continental, que apresenta grande amplitude térmica, tendo invernos muito frios e verões bem quentes, com chuvas menos regulares. Então as chuvas aí, elas são menos regulares, são mal distribuídas, certo? Ao longo desse período aí. Nesse clima nós vamos ter a influência da continentalidade, e pode ocorrer o agravamento desse clima aí por alguma formação, por exemplo, uma montanha pode agravar os fatores desse clima continental e ele evoluir para um clima árido, certo? Pode ocorrer. A vegetação que surge nesse tipo climático é a boreal, a floresta boreal, ou seja, a taiga. E a floresta temperada, né? Tundra, principalmente as estepes, onde as plantas herbáceas se desenvolvem. Então nós vamos ter aí, além da taiga, além da tundra, nesse momento agora, no interior do continente, nós vamos ter também as estepes. E o que são as estepes? As estepes, para nós entendermos melhor, é como se fosse a vegetação da caatinga nossa aqui, certo? É aquela vegetação com as árvores
tortuosas, espinhosas, a presença de cactáceas. Então aí vai ser as estepes, porque lembra que eu falei que com algum agravamento, por exemplo, relevo, pode vir a existir esse clima árido lá no temperado continental, então existe também aí as estepes nessa região. Devemos lembrar que no relevo europeu existem muitas montanhas, existem planaltos, então o agravamento desse clima aí ocorre no interior do continente, sim. Ao norte do Mar Negro e a noroeste do Mar Cáspio apresenta-se o clima semiárido. Olha ele aí. Então, tendo dias muito quentes e noites muito frias. Nesse momento aí, o fator da continentalidade ele vai se revelar aí pela amplitude térmica. Noites frias e dias muito quentes. A presença da água em sua forma líquida aí, ela é muito pouca. E a água, pessoal, ela tem um fator termal muito interessante, porque durante o dia essa água fica recebendo radiação solar e vai armazenando. Né? A física e a química vai nos dizer que o calor latente da água é o calor perfeito, absoluto. Então, quando ela vai se aquecendo muito lentamente, quer dizer que ela vai absorvendo essa radiação solar que está sendo depositada naquela região. Já a Terra, ela absorve essa radiação muito rápido e também dissipa esse calor muito rápido. Mesmo durante o dia, ela vai dissipando esse calor. Então, quando se tem muita terra, as temperaturas durante o dia são muito quentes. Por conta disso, a terra está quente e liberando esse calor. Já a água, ela ainda está se aquecendo, absorvendo essa umidade, o calor. E ela vai começar a liberar esse calor à noite. À noite ela libera esse calor, então durante o dia esse calor que estaria aquecendo a terra está aquecendo a água. Então nós vamos ter temperaturas amenas durante o dia. E durante a noite o calor está sendo liberado pelo espelho d'água aí e aquecendo as noites. Então nós temos dias e noites amenas, certo? Com a presença de água. Mas nesse caso aí, nós não temos a presença desses lençóis d'água, por exemplo, bacias hidrográficas, mares, oceanos, nós não temos. Então, a Terra ela se aquece rapidamente e libera esse calor rapidamente durante o dia. E quando se chega à noite, a Terra já se resfriou e aí a tendência das temperaturas à noite é despencar. Então, vamos ter dias muito quentes e noites muito frias e uma amplitude térmica aí altíssima. Com a vegetação representada por estepes empobrecidas e secas com plantas rasteiras e arbustos de pequenas partes. Essa é uma citação de Moreira, um geógrafo brilhante brasileiro. Ele diz o seguinte, essa vegetação, as estepes, elas vêm aí empobrecidas, ou seja, com solos empobrecidos, as estruturas dessas árvores são retorcidas, os galhos retorcidos, as folhas, muitas delas são espinhosas e secas, certo? Com plantas rasteiras, ou seja, gramíneas, arbustos, aqui nas imagens, aqui são arbustos, certo? A vegetação rasteira e nós temos aqui algumas árvores de médio e pequeno porte, certo? Isso aí é uma vegetação típica de caatinga, que só é caatinga aqui no Brasil, né? Ou seja, aqui no Brasil é chamado de mata branca, que vem lá do Tupi. Mas esse tipo de vegetação tem essa denominação aí, as estepes. Então nós vamos ter aí no sul do continente europeu o clima característico é o Mediterrâneo, que se apresenta como um clima subtropical, como invernos chuvosos e verões bastante secos. As massas de ar quente vindas do deserto do Saara influenciam essa região. Então nós vamos observar aí
que nós temos esses climas mediterrâneos aqui, ó, nessa área aqui, e nós vamos ver o deserto do Saara, que está logo aqui, ó, influenciando essa área aqui. Então, nós vamos ter esses ventos secos e quentes que vêm, quando chega aqui, eles vão se encontrar com essa área que vai ter um pouco de umidade. Então, nós vamos ter aí uma mudança e ao invés de quente e seco, ele se tornará quente e úmido, certo? E aí, nós vamos ter uma vegetação própria nessa região chamada de maquis. Além disso, os Alpes dificultam a entrada dos ventos frios oriundos do norte europeu. A vegetação que se origina nesse clima é formada por pequenas árvores e arbustos dotados de espinhos, certo? O que nós chamamos de maquis. Maquis e guerigueires, né? Como eles são chamados. Árvores arbustivas, espinhosas, eles vão ter uma certa semelhança com as estepes, só que o fluxo, o regime de chuvas aí nessa região é diferente lá da área semiárida, da área de estepes, certo? Esse tipo de clima de montanha se parece com os climas frios e subpolar, aparecendo na maioria das cadeias de montanhas da Europa. Aí nós vamos ter um clima de montanha, que é o que eu já falei no início da aula, e esse clima de montanha vai estar influenciado pelo fator da altitude, certo? Então, a altitude ela nos diz o seguinte, que a cada 200 metros de altitude que nós subimos, a temperatura ela diminui aí em média 2 graus, perdão, 1 grau. É 1,3 graus, né? Mas aí a gente entende como 1 grau. Então, nesse momento aí, quanto mais você sobe, a temperatura vai caindo, a umidade do ar também vai caindo e o ar vai se tornando rarefeito. Então, os climas de montanhas nós vamos ter aí uma vegetação, um clima subpolar, características, né, do clima subpolar. A vegetação, na maioria das vezes, vai ser a vegetação de conífera, tundra, que é a vegetação que vai se adaptar melhor a esse clima aí. E aí é percebido que a vegetação diminui seu porte de acordo com o aumento da altitude. Então, quanto mais se eleva a altitude, menor será essa vegetação. Ou seja, se elas são árvores, se torna uma vegetação arbustiva, se torna uma vegetação de médio e pequeno porte. Então pode surgir espécies de floresta temperada, em sequência pode haver campos de altitude e em seu topo a ocorrência de neves eternas. Então ele vai haver uma estratificação da vegetação. Ó, aqui nós temos as árvores de floresta temperada, aqui ó, as coníferas, e observe que à medida que vai avançando para a montanha, vai reduzindo o porte. E aqui nós já vamos ter a presença da neve. Ó. Então essa estratificação aí da vegetação é influenciada pela altitude. Tá ok? Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.